Isso é tudo que nós trouxemos para o nosso mochilão de 226 dias pela América do Sul. Antes de mais nada, é importante contextualizar para vocês como foram esses 7 meses. Resumidamente, a gente tem alguns vídeos aqui no canal, mas não de toda a viagem. Nós saímos no dia 18 de fevereiro de 2024, lá de Guarulhos, no estado de São Paulo, para embarcar para Montevidéu, foi onde a gente começou essa jornada. Nosso roteiro foi Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Paraguai. E a gente ainda tinha Venezuela pela frente, mas com a situação a gente optou por não ir para lá. Agora a gente vai juntar todas essas nossas coisas, voltar para o Brasil, reencontrar a nossa família e depois partir para um novo destino. A ideia era conhecer toda a América do Sul somente em 2024, mas a gente já conhecia, por exemplo, a Guiana, já conhecia a Venezuela, vai faltar Suriname, Guiana Francesa, que não é considerado oficialmente um país, mas a gente entendeu que é momento de voltar para estar perto dos nossos familiares, para diminuir essa quantidade de coisas que é muita coisa. A gente está finalizando esse ciclo de mais de 7 meses assim. Essa tem sido a nossa casa dentro dessa mochila, através de vários e vários bookings, Airbnbs, apartamentos, hotéis, hostels, pousadas que nós fomos ficando até chegar aqui na hora de voltar. E a gente está fazendo essa introdução não para enrolar o vídeo, é mais para contextualizar, porque aqui vocês vão ver roupa de frio, roupa de calor, roupa de banho, equipamentos de tecnologia, porque a gente vai viajando e trabalhando ao mesmo tempo. Tem itens que a gente comprou no meio do caminho, então a gente vai navegar aqui na nossa intimidade, basicamente, para mostrar para vocês as quantidades. E aí já coloquem nos comentários antecipadamente quem trouxe mais itens, eu ou a dona Rochelinha? Tem coisa aí que não vai valer, eu vou contar pra vocês já o porquê. Coloquem aí, não vale colocar o final do vídeo, quero ver quem vai acertar. Agora bora lá começar o tour. E nada mais justo do que a gente começar por elas, as nossas fiéis escudeiras que carregaram a maior parte do peso durante esses 7 meses, que são as nossas mochilas, nossos mochilões. Essa é a minha, como já está especificado no nome, a da Rô. E essa minha eu tenho desde 2018, a marca é Quechua, muito boa, comprei na Decathlon na época, é a 4Class 70 litros, então já é um tamanho que não dá para colocar junto com você na cabine do avião, tem que despachar. Um modelo que já não é mais vendido, por isso que a gente vai fazer um tour aqui para mostrar para vocês, né, se vale a pena, se não vale, porque ela é muito boa, tem várias aberturas, só que já tem modelos mais novos para caso você queira comprar a sua. Já a minha, a gente comprou um pouquinho antes da viagem na Guiana, que fica pertinho ali de Roraima, a gente pagou R$160. Ela tem 50 litros, se eu não estou enganada, porque acabei bordando ali por cima de onde estava anotado. Ela não é tão cômoda quanto a do Vi, ela tem abertura em cima, tem uma outra parte aqui embaixo, mas a parte legal é que ela já vem com a capa de chuva, apesar da gente não ter usado em nenhum momento. Ainda falta bordar, inclusive, em alguns países aqui que eu estou devendo. Todas as vezes que vamos viajar de avião, nós despachamos. E isso é um grande benefício de ter conhecimento sobre milhas aéreas, que nós economizamos muito nas passagens e por status nas companhias aéreas, por entender os benefícios, nós não pagamos para despachá-las. Então acaba sendo um benefício aí de conhecer sobre esse universo. Nós temos um curso que fala sobre isso, que é o Mente Milheira. A gente vai deixar aqui na descrição para caso vocês queiram se inscrever, fazer parte e aprender a viajar mais, pagando menos junto conosco. Além dessas duas, temos as mochilas, que essas sim vão com a gente no avião. Ela tem 2 entradas aqui na frente, tem espaço para computador, algumas divisórias internas para colocar documentação para não ficar tão exposto. Mesmo espaçamento aqui, a parte de dentro, espaço para garrafinha. Mochilas normais, mas muito boas para caminhadas mais longas, tem um estofadinho aqui atrás, padrão que entra nos aviões. Já essas duas não, então isso é o que a gente leva, tá? Essas são as 4 mochilas que a gente tem levado. Uma a gente engancha na frente, né? E a outra vai atrás. Mas é super de boa, foi um super acerto as mochilas, porque acaba facilitando para não ter que estar arrastando mala para lá e para cá. E lembrando que essas mochilas também cabem embaixo do banco do avião, então a gente não tem esse problema. Vamos começar mostrando um pouquinho das roupas que eu trouxe. E se for surgindo dúvidas, deixem aqui nos comentários que depois a gente vai responder todo mundo, como a gente sempre faz. E já se inscreve no canal. Vamos lá. Começando por itens de frio. Aqui nós temos 2 blusas que a gente não vai tirar aqui da proteção? Saquinho. Desse saco de proteção. Dela. Essas são as guerreiras que nos acompanharam
em todas as montanhas, escaladas e tudo mais, que tá aparecendo na tela para vocês verem agora. Eu comprei em 2018 justamente lá na Europa, foi muito barato, comprei na Primark, quem já foi para lá, acho que foi, sei lá, 15, 20 euros esse casaco, e a da Rô, ela comprou... Muita gente já me perguntou desse casaco. Esse casaco eu comprei quando eu fui fazer meu intercâmbio na Itália, comprei na Stradivarius e foi um super achado, acho que eu paguei uns 50 euros na época, tá inteiríssima, até hoje usei muito lá e essa viagem usei acho que mais ainda. Então esses são os dois itens que a gente não vai mostrar porque vocês já cansaram de ver eles aqui no canal, mas quando a gente chegou nas destinos de praia, de calor, já não fez tanto sentido, foi um peso estar com eles, mas ajudou muito. Outros itens de frio que eu trouxe. 1, 2, 3, 4, 5 blusas meio que de frio, só como exemplo esses manga comprida, são os mais grossos. Esse daqui já é um moletom de zíper no meio, esse é um fleece também que ajuda muito para montanha. Esse outro comprei lá em Cusco, acho que por si só já fala. Pra parte de frio valeu muito a pena, mas tudo isso daqui depois, pessoal, foi um super peso. Então o arrependimento foi ter talvez trazido um, sendo que a gente iria comprar durante a viagem, eu comprei 2 durante a viagem. Aí tem também uma segunda pele, essa outra aqui que é uma manga comprida mais fininha, para caso queira colocar por baixo, até para dormir. E essa aqui a gente pegou em San Andrés, uma amiga nossa foi para lá, mas é uma camiseta que eu já tinha, manga comprida, UV, aquelas para proteger do sol justamente. Então isso aqui é meio que o que eu tenho para frio, para a parte de cima. Para a parte de baixo, uma calça jeans, guerreira, somente uma. Segunda pele, que fala também, né, para colocar por baixo, que a gente adquiriu também, comprei lá na Decathlon em Santiago do Chile. Aí tem essa outra calça, que é as calças que eu usei nas trilhas, que é aquela mais compridinha, soltinha, também compramos na Decathlon no Chile. Essa é uma outra calça molinha, que às vezes eu usava para dormir quando era frio. Vamos indo. E uma calça bege, que essa me arrependo totalmente de ter trazido. É uma calça mais socialzinha, pensava que ia sair às vezes. 3 ia ser mais do que suficiente. Shorts, vamos lá. Esse que eu estou, esse outro shorts que é o meu favorito de praia. Aí tem esse outro também que é de praia, uma sunga, e aí tem 1, 2, mais 2 shorts. Então são 5 shorts desses molinhos pra academia, pra praia. Mas os shorts que eu realmente usei durante a viagem foi um shorts branco, um shorts preto e um shorts bege. Esse daqui para sair à noite, para ir para um restaurante, para ir turistar. São shorts excelentes. Os 3 eu comprei na Riachuelo, cores que dá para combinar com tudo. Esse é um dos maiores acertos assim no sentido de roupas que eu tenho. Um cinto, também guerreirinho, e as camisetas. São 18 camisetas. E esse foi outro erro. Ai, gente, essa eu preciso dar risada. Ai, muitas camisetas, mas assim, tem acertos e tem erros. Essas aqui molinhas, excelente, porque não amassa. Mas erro, uma camisa polo. Usei uma vez no Teatro Colón lá em Buenos Aires e só, não usei mais. E tem umas camisetas que elas amassam. Então tem, ó, acho que é legal mostrar que tem cores, tipo uma verde, uma vermelha, uma roxa, branca. Mas essa, por exemplo, é uma que amassa muito. E aí não é recomendado. Então olhem bem o tecido, às vezes mais molinhas faz mais sentido. Insider é uma marca, não é patrocínio, não é publi nem nada, mas é um tecido bem gostoso, que não amassa de fato. Até amassa, mas aí depois quando põe no corpo ela desamassa. Fora que essas blusas mais molinhas também, pra lavar e secar, pega mais rápido. Deixa eu nem falar que é exagero, né? Provavelmente para a próxima viagem vai reduzir o tamanho da mochila e certamente reduzir a quantidade de coisas. Agora sobre as roupas íntimas, as cuecas. Eu trouxe 11 cuecas, é a quantidade que eu tenho utilizado. Considero ideal, pelo menos 10 aí roupas íntimas. Achou de bola. Os tênis, esses 2 foram os que eu trouxe. Esse um da Skechers, bom porque é para caminhada e tudo mais. Esse aqui é um que eu pouco utilizei. Um arrependimento. Compramos um outro que a gente vai mostrar ali depois na parte da rua, tá aparecendo ali no fundo, né? Mas ficar um pouco melhor porque a gente fez esse investimento. 2 tênis é o ideal, considerando para a viagem toda. Estamos com 3 porque um foi comprado durante. Um chinelo, Havaianas, tem que ter, tá toda acabada. Eu sei que não é pra colocar sapato em cima da cama, mas tem uma proteçãozinha aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. As meias, aqui já vou contar tanto as minhas quanto a da Rô, tipo, a gente somou ali pra facilitar. Dessas meias curtas, são 10 pares, 5 para cada um. Essa é um pouquinho mais longa, são 3 pares que nós temos, para as trilhas, que ajudou bastante. A quantidade de meias também acho que ideal, é algo que não pesa muito. Se você for organizar um mochilão aí e vai passar bons dias fazendo trilha, a gente aconselha, sim, mais pares de meia desse mais comprido. Mas se você vai usar bota de trilha, que foi o nosso caso... Esse é o meu lado da parte de roupas. Parece muitas coisas, de fato, para um mochilão, mas entendam que isso foi tudo por 7 meses. Então foi tudo que eu utilizei, basicamente tudo que eu tenho, que eu uso mesmo, até no Brasil não tem tantas coisas a mais. E agora vamos para o lado da Dona Rochelle. Vamos deixar contabilizado aqui quantas peças o Vi trouxe, tá? Vou colocar aqui para vocês, depois a gente faz um comparativo. Bora mostrar minha parte, mas antes vamos contar das nossas botas de trilha,
que super salvaram a nossa vida. Nós compramos durante a viagem. Quase todas as coisas de trilha que nós compramos na viagem, a gente comprou lá no Chile e compensou bastante. Seja da Decathlon, lá a gente fez a limpa na loja, leg, essas calças molinhas que a gente comprou, foi tudo lá, as meias também. E os calçados, que tava menos da metade lá do que custa no Brasil. O Vi comprou essa aqui da The North Face, que ele amou. Primeira bota que eu tenho na vida, nunca tive um tênis, uma bota de cano alto assim. Ele lutou muito, ele não queria comprar bota. Foi um acerto principalmente por causa do tornozelo, pra gente fazer trilha, não machucar, e ajudou bastante. A minha é da Loop e eu também amei ela é impermeável, ambas são impermeáveis, então a gente conseguiu fazer trilha bem descansado, que mesmo que sujasse, mesmo ele sendo branco, eu tava nem aí, sujava mesmo, mas depois lavava, tava tudo inteiro, no caso não tá lavado agora, tá? Nos lugares que nós passamos, fez muito sentido, excelente investimento, top investimentos aí da viagem. Com certeza. Bora lá, né? Bora lá. Vamos anotando aí pra ver a contabilidade no final. Vamos começar a blusa de inverno pra ficar aí na mesma logística do Vi. Eu trouxe 1, 2, 3 blusas de frio, só 3. Uma delas é o fleece que a gente comprou durante a viagem. Manga comprida fininha, eu trouxe 3, que é essa aqui que é UV também, mas eu usava no inverno e super esquentava. Mais 2 de algodão e aí 2 camisas. Uma delas não amassa e eu usei muito, a outra me arrependo demais porque ela amassa só de respirar perto dela e acabou que eu não conseguia usar. Sempre que eu precisava ou lavar ou precisava ter um ferro de passar e aí acabava que ela ficava na mochila sempre. Outra coisa que eu não me arrependo de ter levado porque me ajudou muito no frio foram... Na verdade eu levei 2 lenços, um coloridinho, esse aqui eu usei menos por combinação, mas o preto eu usei demais. E aí lá no Peru a gente comprou esse aqui pra ir pro Machu Picchu, mas depois eu continuei usando e ele é super quentinho. De lã de alpaca super verdadeira. Zero sintética. Calças eu trouxe 6 e 3 delas são para trilha. Não exclusivamente para trilha, porque eu acabo usando a leg todo momento e me arrependo muito de ter trazido uma calça jeans que acaba sendo curta e eu não consegui usar no inverno. Mostra aí pro pessoal ver. Aqui. Já pega aí. É a única calça jeans que você trouxe, né? A única calça jeans que eu trouxe. Tanto eu quanto o Vi trouxemos apenas uma calça jeans. Não sei se eu já não vou deixar ela aqui pelo caminho, porque essa aqui deu o que tinha que dar, eu já tinha usado ela bastante antes. Só não me arrependo por isso, porque eu usei ela até acabar mesmo. Depois são 2 legs, uma mais levinha, que eu conseguia usar por baixo também, quando era mais frio. Ambas eu conseguia usar, mas a outra até conseguia colocar embaixo dessa aqui, porque ela é bem mais fininha. Essa calça molinha, que é par de vaso com a do Vi. Cadê? Essa daqui. Tem um look, se a gente coloca esse fleece e a calça, a gente fica igualzinho. Idênticos. Bem bonitinho. Essa aqui é uma calça de alfaiataria, porém ela não amassa muito na mala. Usei muito. Fora uma pantalona também floridinha. Já as partes de baixo curtas pro verão, tendo saias e shorts, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5 partes de baixo, entre saia e shorts, 2 vestidos, esse que eu tô usando e outro que tá sujo, que foram super úteis, principalmente pra ficar nos Airbnbs, pra ficar em casa, como a gente sempre fala, ou até quando vai dar uma saidinha rápida, foram uma mão na roda, não me arrependo, e eles ocupam pouco espaço. Esse aqui tem um tecido super levinho, o outro também, e secam rápido quando precisa lavar. Vamos para as mangas curtas, essa sim tem uma quantidade maior. Aqui tem regata, tem camiseta, tem umas blusas mais arrumadinhas, tem a minha farda oficialmente milheira, que é pra todos os voos que eu faço. Tem camiseta dessa molinha da Insider também. Tem essa aqui que é um pouquinho mais quentinha, de gola alta, que eu conseguia colocar por baixo do casaco, ficava bem legal. No total, são 10 peças. Ixi, quantas são as suas mesmo, Vi? 6, né? 6. Dessas aqui, eu acho que eu não me arrependo de nenhuma, todas foram usadas. Já tava esquecendo dos casacos. Eu trouxe um casaco jeans, sempre que tava um pouquinho mais fresquinho, ou eu colocava por cima de outra blusa, e super ajudava a esquentar. Corta-vento salvou a minha vida em alguns momentos, e essa blusa mais levinha pra usar quando tava um pouco mais fresco. Ah, o corta-vento, inclusive, tem o meu também, né? Não sei onde tá. Tem. Mas ele tá aqui, eu guardei ele na mudança pra cá, em eu tenho algum certeza. lugar ele vai estar, mas o Vi tem um fica a corta-vento informação. também. Eu trouxe 2 pijamas. O Vi, como usa qualquer coisa de pijama, ele tá ali misturado nas Tá por roupas aqui, dele. meu pijama. Roupas íntimas. Eu trouxe 11 calcinhas, 3 tops, 2 sutiãs, sendo um tomara que caia, e um que é daquele que muda pra nadador e pra alça normal, então foi super top. Trouxe também um shortinho pra usar por baixo do vestido quando a gente saía caminhar. Super aconselho, não me arrependo em nenhum momento de ter trazido. Eu trouxe 2 maiôs, um biquíni e foi super suficiente. É claro que repete foto e tudo mais, mas isso não importa, o que importa é conhecer o lugar. É aquela frase, né? Melhor conhecer vários lugares com a mesma roupa do que um único lugar com várias roupas, né? Exatamente. Então tá aí. Esse aqui é só das roupas de banho, esse aqui é só de
de calcinhas, e esse aqui é pra top, sutiã e essas roupas de pôr por baixo. A gente só não tá abrindo e mostrando tudo, porque senão o vídeo ia ficar com 2 horas. E é só ver os outros vídeos aqui do canal Vocês vão ver todas essas peças. As calcinhas e as cuecas acho que vocês não vão ver por aí, Exato, essa aí e não. essa acho que ninguém precisa ver também. Vamos para os calçados. Assim como vi, eu trouxe 2 opções de tênis. Eu trouxe esse aqui branquinho, que não tá branquinho no caso. Quando voltar ele vai ficar, que é um pouquinho mais social. Também usei muito ele, até porque ele é bem levinho, bem gostoso pra caminhar. Apesar de ser um pouquinho mais duro, e quando a gente sabia que ia caminhar um pouquinho mais, eu usava esse aqui, que é um guerreiro desde antes. Já usei ele pra fazer trilha, inclusive lá em Roraima. Tá judiadinho, talvez esse aqui vá pro lixo também. Chinelinho, que claro, não pode faltar. E essa aqui é a minha rasteirinha, que eu super separei ela. Pensei, nossa, ela é bege, vai dar super pra usar com várias coisas. Que eu usei um total de 0 vezes na viagem. Talvez eu tenha colocado uma vez lá no início no Uruguai. Fora isso, eu não utilizei essa sandália. Erros e acertos, né? Faz parte. Cintos, eu trouxe 2. Um preto que eu comprei no Peru e esse marrom eu já tinha trazido na mochila. A escova de cabelo, que fica sempre perdida em algum lugar, porque eu tô sempre escovando o cabelo. Tem uma pequenininha também, né? Tem uma pequenininha, isso que eu deixo na necessaire. Uma bolsa que eu praticamente não usei, gente, porque quando a gente saía com a mochilinha de ataque, que a gente já vai mostrar pra vocês, e aí colocava água e tudo mais. Super me arrependo, não precisava ter trazido, só ocupou volume. Fora isso, eu também trouxe um espelhinho, ajudou para caramba quando não tinha espelho pra fazer uma maquiagem, pra alguma coisa. Não me arrependo de ter trazido. Meus óculos, que eu sou um pouquinho ceguinha, bem pouquinho, mas eu preciso usar óculos. Então eu tenho 2 opções de óculos de grau, e eles vêm com o cliponzinho. Assim, ó. E tem a lente de sol, então quando eu quero usar de sol e não quero colocar lente de contato, eu uso ele, um transparente e um vinho, e um óculos de sol normal também. Agora vamos aos acessórios e itens compartilhados, que não é nem meu e nem do Vi. Vamos deixar aqui já, ou vamos deixar pro final agora a contabilidade geral? Ah, eu acho que nem precisa, né? Vai dar trabalho na edição. O pessoal já deu pra perceber que você trouxe mais coisas. Olha que eu acho que vai dar meio empatado, vai passar por pouco, eu acho. Bem, vamos aos acessórios, os itens que a gente compartilhou aí durante a viagem, fora as meias. Começando pelas mochilinhas de ataque. O Vitor tinha essa aqui, guerreira, de muito tempo, tadinha. Tá acho que até vai desmanchando. eu acho que ela vai precisar ser trocada em breve, apesar de que ela super deu conta a viagem inteira. Eu comprei essa aqui da Decathlon também, mas a gente comprou no Brasil. A gente pode ver que esse é o modelo antigo e esse é o novo. Até do mochilão, a gente pode ver que elas são a mesma geração, só muda a cor. São ótimas. Não ocupa volume, ela é bem fininha. A única coisa que a gente mudaria nelas é colocar um espaço para água na lateral. E agora que a gente vai levar mais itens eletrônicos e tudo mais quando sai, vai pegar muito espaço. Por que é de ataque? São as mochilas que a gente sai pro dia a dia. Vamos turistar, vamos lá fazer um city tour. A gente leva essas aqui, que elas somente para aeroporto. Toda aquela mochila, tirar todos os acessórios que a gente sempre deixa montadinho naquela. Eu acho que ela é de 10 litros, né? Tem 2 bolsas que nós adquirimos no caminho, que são 2 bolsas que a gente utiliza para supermercados de tecido. Ecobag. Elas ajudam muito porque tem países aqui na América do Sul que não dão sacola, você precisa comprar. É uma coisa que a gente não tá acostumado lá no Brasil. Pra quem já viu nossos vídeos anteriores, que a gente mostrou nossos mochilões montados, a gente sempre falou, e essa aqui a gente agregou durante o caminho, aquela lá é isso aqui. Minha amada sogra nos obrigou a trazer na viagem e que foi uma anja, porque chegou no momento que nossas mochilas não davam mais conta, e aí a gente tinha esse item pequenininho que não ocupava espaço nenhum, se torna uma bolsa enorme, que cabe muita coisa e que foi uma mão na roda. E que normalmente a gente coloca esses casacos aqui nela para transportar a partir de agora, né? Tem facilitado demais. Mais um acerto aí. Outro acerto que talvez a gente não precisasse trazer 2 são as doleiras. A gente utilizou elas, sim, quando a gente ia para um local que a gente sabia que era um pouco mais perigoso, para guardar documento, para guardar dinheiro. Foi bom ter trazido, não usamos tanto assim. Aquela pochete que vai por baixo da calça, dos shorts, então fica escondido assim. Provavelmente a pessoa não vai roubar o que tá por baixo da sua calça, vai levar celular, vai levar essas coisas. Felizmente não teve nenhum imprevisto durante a viagem, mas se tivesse, a gente estava precavido. Garrafinhas, essa aqui inclusive super segura a água bem geladinha por um bom tempo, não precisa ser uma garrafa Stanley. Essa aqui é da More e segura muito bem. Essa aqui não segura tanto assim, mas mesmo assim uma mão na roda porque mantém a água geladinha por mais tempo. Essa foi um presente do meu amigo Renan Libardi, inclusive. Aí, ó, um abraço ao Liba. Salvou demais, Liba. Muito boa essa garrafa. Toalhas de microfibra, não utilizamos tanto, mas ela ajudou em alguns momentos que não tinha toalha na hospedagem. O que é uma toalha de microfibra? É aquela que você usa e, sei lá, 5, 10 minutos depois já tá seca. Por isso que elas são bem recomendadas. E já fica a dica. Quando você for usar uma toalha de microfibra, quando você faz assim, ela não seca nada, gente, tá? O segredo é fazer isso aqui, ó.
apalpa ela, que aí ela seca mais. Possível não sair para um mochilão sem ter uma toalha dessa, porque não dá para usar uma toalha de algodão e já na sequência vai viajar, coloca as roupas e a toalha molhada, tem que ser essas toalhas mesmo. Itens de frio. Compramos essas durante a viagem. A gente tinha só esse capuz e o Vi tinha uma touquinha. Perdi. Desapareceu. Acho que você perdeu 2 durante a viagem. Eu perdi 2. Ele conseguiu perder. Essas 2 luvas a gente comprou também. Bonés, um boné meu e um boné do Vi, e aí... Bem, bonés são unissex, a gente podia trocar se a gente quisesse, mas cada um tinha um. Necessaires, a gente tem uma de líquidos, então aqui dentro tá o soro da lente, o shampoo, condicionador, protetor creme solar, essas coisas que derramam, a gente colocou aqui com uma sacolinha plástica, e aí se derramar, fica tudo aqui dentro, não tem problema. A de medicamentos, que é muito importante, tem gente que tem medo de levar medicamento pra viagem, mas a gente fez questão de ir fazer um shopping de medicamento e foi muito bom. É muito medicamento, tá? A gente usou principalmente aqueles de gripe, Dorflex, Dor de essas cabeça, coisas, mas no estomazinho. geral usamos pouco do que trouxemos, mas nenhum dos lugares, nenhuma imigração, seja terrestre, seja aéreo, não nos parou. Essa aqui é a minha necessaire de ataque, digamos assim, que é uma que fica mais à mão. Rímel, essas maquiagens que a gente usa mais no dia a dia, lente de contato, protetor solar de rosto, perfume. E essa aqui eu já deixei as coisas que são um pouquinho extra, que nem sempre eu pego, como itens de unha, alicate de unha, porque essa aqui eu coloco na bagagem despachada, essa aqui sempre vai comigo. E se a mulherada quiser um tour entre as necessaires da Rô, comente aí, porque ela pode mostrar com detalhes de maquiagem e tudo mais, né? A minha necessaire é essa daqui, mais humilde, né? Tem aqui, tipo, Ela até é grande, mas é meio faixa vazia. pra casa anti-corte, desodorante, barbeador. Isso aqui é muito bom, hein, pessoal? O barbeador elétrico é excelente. Fazer um pezinho Perfuminho de tá vez em acabando. quando. Fazer um pezinho. Colírio, protetor labial, essas coisas aqui. Então, minha necessaire bem humildezinha. Esses são os nossos itens. Mais alguns itens que a gente trouxe. Esse aqui foi um presente da minha amada e linda sogra que salvou a minha vida porque eu sou uma amante do café. E eu não aguentava no início da viagem mais tomar café nesse café. E aí ela me mandou esse pequeno filtro que aí eu poderia tomar meu cafezinho passado e foi uma delícia e fui provando vários cafés durante o caminho. Outro item que ela nos convenceu a trazer e que nos ajudou muito, que são ziplocs, são aquelas bolsas que aí você fecha e veda elas em cima. Então sempre que a gente fazia um sanduíche que sobrava um pouco de comida para levar de um lugar para outro, a gente colocava aqui, aí também se vazava alguma coisa, não tinha problema nenhum e nos ajudou bastante durante a viagem. E esse último item aqui que é compartilhado, a gente fez durante o caminho, a gente não tinha nada disso aqui não, isso aqui são as nossas lembranças. Tudo que a gente comprou e adquiriu e ganhou durante esses meses, a gente colocou aqui, tá tão cheio que essas últimas faixas aqui nem couberam dentro, mas aqui tem cédulas, que a gente fez questão de ter uma de cada país, algumas moedinhas que dá pra ouvir, Ticket de entradas, de museu, de bilhete aéreo, a gente pretende fazer uma lembrança bem legal depois. Bom, e agora que nós já vimos todas as roupas, os acessórios, os itens em comum, vamos aos eletrônicos e itens que nós utilizamos e muito durante essa viagem. Começando, obviamente, por cartões, cartão da Wise foi o que a gente mais usou aí, conta global. Vamos deixar o link na descrição para solicitar o seu de graça e fazer uma remessa aí sem taxas até R$3.000. Aproveitem, vale muito a pena, tanto para utilizar em compras, alguns países permitem você sacar dinheiro lá, então foi um parceiraço nosso ter esse cartão junto. Carteira dos dois, os RGs estão aqui também, mas o que mais utilizamos foi os passaportes para ter os nossos carimbos. Não são todos os países que seguem carimbando, mas é um registro bem legal de ter, né? E esses itens a gente sempre deixava dentro de uma necessaire, e essa que era a nossa necessaire que a gente levava para todo lugar, que é essa aqui, aí quando tinha dinheiro colocava ali também, tem alguns dólares ali separadinhos que a gente levava junto. Carteiras, RGs ficavam dentro daquelas mochilas quase todo parte do tempo e a gente saía justamente com isso daqui no dia a dia. Vai turistar, leva 2 cartões, um pouco de dinheiro, os passaportes, colocava na doleira ou colocava aqui mesmo, então itens essenciais. E aí vamos a eletrônicos, os nossos computadores principalmente. Vale lembrar que esses itens aqui foram recém-adquiridos aqui no Paraguai. Compramos no finalzinho, a gente fez um vídeo mostrando para vocês os valores, a gente vai deixar aqui nos cards os valores que a gente comprou, aonde a gente comprou, e a gente comprou aqui em Assunção, não lá no Polo, que é a Cidade do Leste. Os eletrônicos novos, que é um drone DJI New, que é um recém-lançado aí em 2024. É bem new. Ele vem com esse controle, 3 baterias, tá, que estão aqui.
E compramos a DJI Osmo Action, que é uma câmera aí de ação, também vem com 3 baterias, uma já está nela aqui, então itens bem legais e que já vem com cartão de memória. Aliás, vem com memória interna os dois, que não precisa de cartão de memória. Dá até para colocar aqui, a gente tem um que tá lá no Brasil, de uma antiga GoPro que eu tinha. Então 2 itens bem interessantes aí, mas que entraram agora em todo esse kit. Antes não faziam parte, assim como esses microfones que estamos utilizando, que é esse daqui, da Holyland, o Lark M2, é o microfone. A gente está utilizando para gravar esse vídeo, então um outro investimento junto com esses aqui que nós fizemos aqui no Paraguai. Agora os itens que já estavam conosco. Esse super microfone enorme, que é da HyperX, excelente, eu uso muito para reuniões, para gravar aulas para os alunos, fazer as mentorias, consultorias, reuniões gerais, né? Mas que é muito grande. Como a gente trabalha remoto, a gente tinha esse microfone e utilizava ele para as reuniões, o Vi principalmente. Agora provavelmente a gente vai alterar e vamos passar a usar somente esse aqui, que aí é mais leve, não precisa levar aquele trambolinho durante a viagem. Esse ficará no Brasil, mas que não venderei, porque é muito bom. Então, quem sabe aí nas idas e voltas a gente vai utilizando. O carregador, aqui tem os itens do microfone da Holyland e aqui tem uma sacolinha cheia de cabos que nós trouxemos. Pouquíssimo utilizamos, tem carregadores, esse é o carregador do barbeador, por exemplo, tem a balança de pesar mala, esse é legal ter, ajudou bastante. Teve momentos que a gente utilizou sim, quando a gente tinha a bagagem ali um pouquinho mais reduzida. Mas é legal ter, né, porque vai que precisa, mas muitos desses cabos a gente não precisaria. Uma necessaire que foi só um peso também, praticamente, porque o principal foi isso. O computador da Rô, que é esse Asus VivoBook, excelente computador para edições e tudo mais. O meu MacBook também, um ótimo computador, ambos. Aqui embaixo tem os mousepads que pega pouco espaço, a gente coloca junto nas mochilas. Bateria externa, temos essa aqui da Pineng, que é muito boa, uma bateria bem antiga, mas que nós fizemos esse outro investimento e que já dá para concluir que essa aqui já era o suficiente, não precisava, a gente pouco usou essa durante a viagem, porque essa bonitona aqui, que até tem luz aqui, se quiser acertar, várias entradas, ela realmente salvou a vida. É um turbo em forma de bateria, isso aí, gente. Tem muita carga. Acho que dá para carregar o telefone umas 8 vezes. Bem pesada. Nós compramos na Guiana, pagamos acho que R$120, algo assim. Ótimo investimento. Tenham uma bateria externa, mas tentem encontrar em algum lugar que não seja tão caro. Essa aqui valeu muito a pena. Um suportezinho para celular, como a gente fez a abertura desse vídeo, a gente estava usando ele. Fones de ouvido, aqui tem um, aqui tem outro, então os fones que a gente tem utilizado. Aqui o adaptador do carregador. É legal esse porque vários lugares... inclusive faltou colocar aqui os nossos carregadores universais, tá em alguma dessas necessaires. A gente não podia faltar. Nós temos 2 deles, em alguns locais a gente precisou utilizar os 2, em outros a gente utilizou um só, porque a minha tomada do carregador do computador é daquela de 3 pinos, então é um pouquinho mais chatinha de encontrar, mas, enfim, muito útil. A gente vai deixar aqui na descrição para caso vocês queiram comprar. Bem baratinho e vale muito a pena o investimento. HD externo para os vídeos que a gente vai armazenando. A gente tem o drive também na nuvem, mas a gente gosta de ter o HD para ter algo físico também, né? Isso aqui só veio passear. Isso aqui vai ser um presente para alguém, porque nem vender dá, porque é um tão antigo, acho que é o Apple Watch 4, algo assim. Não vale a pena, e não porque não tem utilidade, é porque é meio arriscado usar itens à mostra em países que a gente não conhece. Encontraríamos novamente. Além disso, temos esse outro adaptador para o próprio MacBook, que daí tem várias tomadas, isso é legal de ter. Cartões de memória e tudo mais. Um mouse que eu pouco uso, a gente comprou durante a viagem esse Magic Mouse aí, mas eu prefiro usar e editar todos os vídeos direto assim no computador mesmo. Uma webcam para as reuniões, essa loja aqui 920 é que eu uso, muito boa inclusive. E eu acho que é isso, né? Tá tudo bem apresentado pro pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer tudo isso que a gente leva na nossa mochila, a nossa vida durante esses 7 meses, porque essa é a nossa vida. Comentem aqui embaixo se vocês acertaram quem trouxe mais itens para essa viagem. Quem comentou Rochelle acertou. A gente queria fazer esse vídeo já tinha um tempo, agora no final a gente já teria que organizar a mala da mesma forma, as mochilas da mesma forma. A gente aproveitou para registrar aqui para vocês. Comentem também se você acha que é legal ser minimalista, se é loucura ser minimalista, se vocês conseguiriam viajar com esse tanto de coisa, se conseguirem viajar com menos, teria que levar mais, enfim, a gente quer escutar a opinião de vocês, até pra gente ter como referência aí o estilo de viagem do pessoal que tem acompanhado a gente. E pra gente
gente poder evoluir também, porque com certeza tem dicas que dá pra deixar aqui embaixo, tanto pra nós quanto pra quem tá assistindo. Comentem aí as suas dicas. O que vocês trariam, né, junto nessa viagem que a gente não teve aqui e não mostrou, ou itens que com certeza vocês acharam que também é primordial. A gente se despede assim e finaliza essa nossa passagem pela América do Sul, parte 1, porque futuramente com certeza vamos viajar para outros destinos por aqui. Nosso muito obrigado e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau.